Hi minasan, konnichiwa. Eu sou o camponês e hoje estarei falando sobre o japonês falado e japonês escrito, a diferença entre elas. E atrelado também à forma de escrita Romaji, escrita da Roma. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma olhada no vídeo tipo de escrita em japonês. O Romaji, explicando bem sucintamente, bem rapidamente, é a palavra japonesa, seja ela kanji, hiragana, katakana, traduzido em língua ocidental, no alfabeto que a gente conhece, A, B, C, D, E, F, G, H. Bom, no universo do Romaji, o japonês escrito pode ser diferente do japonês falado. Como assim, camponês? O japonês escrito tem a sua forma correta de escrever. Então vamos pegar a palavra arigato como exemplo, que significa obrigado. Assim como no português, a forma escrita do obrigado é desse jeito. Um vogal, depois o consoante, depois um R e por aí vai. No japonês é dessa forma que você escreve em hiragana. Agora, quando você traduz essa palavra para o Romaji, na língua ocidental, a gente pode fazer duas formas de leitura. A forma que você escreve e a forma que você fala. No caso do arigato, por exemplo, a forma correta de estar escrevendo é arigatou, ok? Mas na forma falada, essa parte, o U no finalzinho, ela não é pronunciado quando você conversa em japonês. Então, a pronúncia correta dessa palavra, quando você fala, é arigatou. Perceba que o U meio que virou um O, virou tipo uma extensão, né, do arigato, esse O, tá? Estendendo mais um pouquinho. Arigatou. E por que eu estou falando dessas diferenças, né, de japonês falado e japonês escrito, principalmente no Romaji? Porque dependendo do livro que você for estudar japonês, ela pode estar única e exclusivamente trabalhando com o japonês falado, ou apenas o japonês escrito, ou a mistura dos dois. Vai ser a preferência de cada livro. Se eles quiserem abordar a parte da escrita, né, do japonês para deixar a parte de leitura mais interessante, eles vão abordar o japonês Romaji, né, escrito. Agora, se o livro foca na parte da conversação, aí ela vai querer dar preferência para o Romaji falado. Ou seja, quando você for ver a palavra nesse livro, a parte do Romaji vai estar escrito mais ou menos dessa forma. É um O que vai se estender e ficar O. Arigato. Então esse vídeo é basicamente para dar uma dica, né, para vocês que vão iniciar o estudo de japonês, para não ter uma confusão quando você for deparar com esse tipo de diferença. Então, resumidamente falando, no Romaji, na tradução da língua japonesa para o ocidental, você pode estar traduzindo da forma escrita e da forma falada. Vai depender do approach do livro em relação ao que eles querem te ensinar. E aqui eu gostaria de destacar o seguinte, né? Bom, como eu falei, o livro, né, dependendo do livro que for abordar o Romaji, pode ser diferente, né, se for falado, se for escrito. E o complemento disso é que o Romaji é uma tradução com muita liberdade, tá? Então, quando você for traduzir um nome, por exemplo, do estrangeiro para o japonês, ela pode ser escrito de diversas maneiras. Vai depender muito de como a pessoa quer que o nome dela soe. Bom, vamos pegar, por exemplo, então, um nome bem famoso. Ana. Em Romaji, você pode escrever Ana, com N no meio, ou simplesmente Ana. Hoje também já vi casos de escrita de Ana, com uma extensão no final. Então o Romaji tem uma liberdade poética para estar fazendo a tradução do estrangeiro para o japonês. Então, minasan, arigatou pela presença de vocês e mata né!